Boa tarde, como vão todos vocês? Boa noite também para alguns que estão mais adiantados. Cá estamos nos preparando para a prece de hoje, com muita alegria por nos reencontrarmos nesta quarta-feira, que possamos estar bem animados com mais uma oportunidade de trabalho em torno da oração intercessória para todos os que estão, de certo modo, sofrendo tantas dificuldades nestes tempos, nestes dias, na hora que atravessamos. Vocês, cada um nos seus lares, nos seus melhores ambientes, sozinhos ou na companhia de familiares ou amigos, colegas, vamos ampliando a nossa família da prece de todos os dias. E é curioso porque quanto mais o tempo passa, mais nós vamos percebendo as notícias sobre as inúmeras questões e dificuldades das pessoas que conhecemos, mas a maioria delas, pessoas que estão até longe de nós, mas vivendo circunstâncias muito aflitivas. Aqui no Brasil temos muitos problemas. No Rio de Janeiro, em todas as regiões deste país imenso, temos as notícias sobre como que a segunda onda da pandemia pelo novo coronavírus, afetando novamente, portanto, países da Europa, da Ásia, Estados Unidos da América e países latino-americanos. Que nós possamos continuar fazendo o nosso humilde trabalho, procurando como que fornecer fluidos que sejam úteis para os benfeitores espirituais. Aqui estamos lembrando da água ou das águas, porque nós podemos oferecê-las a todos aqueles que tenham condições de buscá-las conosco. Queremos também lembrar da lista, que é a lista em que colocamos os nomes de encarnados e de desencarnados, lembrando que a nossa família vai para muito além da consanguinidade. Todos aqueles com quem já tivemos, ou temos agora, ou até teremos de futuro, algum vínculo de qualquer espécie. Tudo é como que uma ampla realidade em que vamos nos afinizando com muitas outras pessoas, vamos construindo o nosso futuro, colaborando no futuro delas todas, que não deixemos ninguém de fora daquela lista, mesmo que sejam pessoas que já não vemos mais, não lembrávamos mais, pessoas que desencarnaram há muito tempo, todas importam, todas as vidas importam. Gostaria de lembrar que nós temos a lista do perdão, sobre o qual nós vamos reservar um momento das nossas orações para conversarmos um pouquinho sobre aspectos relacionados até à medicina e o hábito e a qualidade do perdão que nós vamos procurando exercer dentro de nós e
favorecendo inúmeros aspectos de libertação que tanto importam para a saúde, o equilíbrio mental, para a prosperidade espiritual das pessoas. Haveremos de combinar um dia para isto. E mais uma vez, tendo em vista a entrada de pessoas queridas no nosso grupo de prece nos últimos dias, que juntos possamos dar as boas-vindas a todas elas, acolhendo-as com todo o carinho e nos honrando com a presença delas também a partir de hoje. Então, meus amigos, que ao fecharmos os olhos, possamos deixar um pouco as questões deste mundo, o ambiente com seus aspectos dos nossos lares, que poderiam como que nos chamar alguma atenção, para que o nosso foco seja o mais amplo e benéfico para toda a extensão, não apenas do nosso mundo interior, mas do mundo exterior, onde estão bilhões de pessoas que vão nos importando cada vez mais. Quando, seguindo os passos de tantos espíritos mais elevados, que quando estiveram conosco, procuraram nos falar a respeito do amor, da fraternidade, da solidariedade, do trabalho a benefício de todos os outros, especialmente os mais necessitados, que nós possamos seguir-lhes os passos, procurando concentrar os nossos aspectos de trabalho, os frutos da oração, a projeção para além de nós, para que o que haja de sentimentos mais como que úteis, tudo isto possa expandir-se numa ampliação do nosso alcance do trabalho, até que possamos ter benefícios chegando até ao outro lado do mundo, onde quer que estejamos agora, exatamente entrelaçando-nos do ponto de vista amoroso, afetivo, solidário, compassivo, com todos aqueles que estão a dividir conosco a empreitada humana nestes tempos mais difíceis e vivendo tantas questões que significam expiações e provas, sofrimento, enfermidade, luto e morte. Que antes de nos projetarmos um pouco mais para as distâncias que nos separam de nossos irmãos e irmãs, possam ser superadas, que possamos como que visitar a nós mesmos, adentrando o altar da consciência, do nosso coração, e como filhos de Deus, trazermos dos céus, na nossa súplica deste primeiro momento,
o que nos abasteça das forças mais elevadas, mais puras, mais substanciais, que nos tragam a prevenção das doenças, tragam mecanismos de equilíbrio do ponto de vista mental, espiritual, para que continuemos enfrentando também as nossas questões, mas abastecido das bênçãos dos espíritos superiores, dos mananciais da vida maior, que tenhamos cada vez mais condições de preencher as nossas realidades íntimas, profundas, e se estamos adoentados, se temos por agora algum aspecto relacionado a diagnósticos em medicina, problemas orgânicos, físicos, biológicos, ou eventualmente alguma perturbação, também resultando em qualquer dificuldade do dia a dia, que possamos reter, abrindo as nossas células, todos os tecidos compostos por elas, dezenas de trilhões no nosso corpo, tanto quanto preenchendo tudo aquilo que são campos variados do nosso perispírito, elemento importantíssimo para a vida e para a saúde humanas, e muito especialmente tudo isto que nos possa brindar a essência da vida, que sempre foi a nossa alma imortal, filha de Deus. Que nos sintamos fortes, que na medida em que vamos respirando, além das moléculas comuns do ar atmosférico, que possamos sentir que elementos de uma substância divina também, maravilhosa, preencha tudo em nós, trazendo-nos uma riqueza que venha das alturas, que promova a saúde, tanto quanto mecanismos preventivos, quanto a qualquer problema biológico ou mental. Que possamos nos sentir a partir disto como se quiséssemos levitar, deixando, por assim dizer, a prisão do corpo. Almas que sonham, que anseiam por uma vida toda livre no mundo dos espíritos. E como é próprio de pessoas encarnadas como nós, que vezes possamos, como agora, expandindo as nossas consciências, utilizando a nossa vontade ao sonharmos com a vida celeste. Que os nossos anjos de guarda nos amparem, ao mesmo tempo nos deem segurança quando projetamos a nossa alma na direção do mundo dos espíritos, para que possamos visitar todos os doentes da terra, nos seus lares, muitas vezes, perto de onde estamos agora, fisicamente, por causa do corpo físico, mas também
uma vez livres, que o voo seja amplo, permitindo que estejamos em todas as regiões do mundo, cidades maiores ou menores, prédios, casas, apartamentos, sítios, ambientes no campo, onde tantos vivem e ali trabalham. Que nosso Mestre Jesus, como ovelhas do seu rebanho, de braços abertos, nos acolha. Que possamos sentir ao mesmo tempo em que respiramos uma psicosfera mais pura, mais elevada, cheia de luz. Quando penetramos estes novos domínios, novos relativamente, que o Divino Mestre possa acolher a todos, não como um privilégio qualquer, porque nos fazemos acompanhar através da nossa vontade toda livre, em fenômeno de ressonância psíquica da humanidade toda, desprendida, de certo modo, de certas agruras em suas vidas, em todos os inúmeros departamentos onde possam encontrar-se agora crianças e jovens, bebês, pessoas que chegam agora ao início da vida adulta, adultos com mais vivência, as mulheres grávidas, os nasciturnos em seus ventres, templo de amor e vida dos mecanismos celestes da evolução. Os nossos queridos de mais idade, chamados idosos, almas iguais a todas as outras, todos seguindo conosco numa ampliação progressiva de uma sintonia bem natural, simples e lógica que o amor permite. A lei das afinidades, o uso adequado da vontade pessoal a favorecer o campo dos afetos, dos sentimentos e da razão. Tudo gerando bênçãos, todos sorrindo, todos leves, todos confiantes, na medida em que podemos sentir mais e melhor a candura das irradiações divinas do Mestre Jesus e de todos os benfeitores que se movimentam por este mundo lindo que é a Terra, atingido pela ignorância dos humanos, mas cujas raízes permanecem cuidadas pelo amor de Jesus. Que possamos pensar agora nas nossas visitas aos doentes, lembrando de hospitais no planeta todo, a ideia de doenças de todo tipo, diagnósticos variados por problemas biológicos, físicos e tantos transtornos mentais.
que sejamos nós como que sirineus, procurando ajudar a carregar a cruz do sofrimento, da solidão, da tristeza, do desemprego, da desesperança, de tudo que significa um número imenso de casos de vítimas da violência e da crueldade que ainda existe no orbe terreno em toda parte. Que ajudemos a essas falanges sublimes, doando a elas o nosso melhor, vibrações de boa vontade, fluidos sazonados que venham de dentro de nós, permitindo que pela tarefa, pelo trabalho, pela oração, convertamos a nós mesmos, por instantes apenas, em pequenos corpos celestes que brilham de fraternidade, de acolhimento, de amor, pela saúde e pelo bem-estar de toda a gente. Quantos e quantos, em milhões de leitos em hospitais, nos lares, com câncer, com problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, pneumonias por inúmeros agentes, doenças neurológicas, acometendo pessoas de todas as idades, crianças com síndromes convulsivas de muita gravidade, as nossas crianças dentro do espectro do autismo, outras visitadas pela microcefalia, especialmente no Brasil, a síndrome de Down, tanto quanto as questões ligadas à depressão, à ansiedade, perturbações espirituais, processos obsessivos, muitas vezes cruéis, tanto quanto a dependência química, chegando ao limite de uma apresentação clínica de nossos irmãos como se fossem mortos-vivos. No caso do ópio, da heroína, do crack, das anfetaminas, do êxtase, do alcoolismo crônico grave, as nossas irmãs e irmãos com síndrome do pânico, esquizofrenia, bipolaridade, toque, tantos problemas, Jesus. E somos nós que nos oferecemos humildemente, despretensiosamente, mas desejando muito que a nossa colaboração tenha utilidade, não por nós, mas porque dispostas em tuas mãos, movimentada pelos anjos, ao mesmo tempo com todos os subsídios dos céus, a favor dos que sofrem a miséria, a fome, a falta de lar, de um lugar para viver, de um país, de uma pátria. Tanto quanto, Jesus, por isto mesmo, os imigrantes,
milhões no mundo todo, os refugiados, os deslocados, aqueles que não têm o pão do dia a dia, o alimento para si e para os seus. Age, Jesus. Venha, Mestre amado, reflorir os corações humanos, trazer de novo as bênçãos de tua presença cheia de recursos e de esperanças na vida futura, mas quem sabe providências novas de tantos seres angélicos para os dias atuais, onde o sofrimento se multiplica, muitas vezes a nível do desespero, gerando outras questões morais e espirituais de grande significado. Abençoa o mundo dos espíritos, Jesus. Bilhões de humanos iguais a nós, vivendo as mesmas agruras, movimentando-se nas regiões onde não há luz alguma, porque os raios solares ali não penetram e todos eles não possuem luz própria que só o amor pode gerar. Nós aqui, Jesus, ainda imperfeitos, vacilantes na fé, nos unimos na prece pela humanidade, juntando as nossas forças pequeninas, consolidando o nosso propósito de amar e de servir, procurando irradiar para todo lado algo que, utilizado pelos espíritos superiores em teu nome, seja útil a todos os demais. Lembramos dos suicidas, lembramos do genocídio do aborto induzido. Milhões e milhões a cada ano na Terra. Espíritos rejeitados em seus projetos, conscientes ou involuntários, monitorados pelo amor divino e que não puderam renascer. A nossa tristeza vem junto, Senhor, com o nosso pedido de perdão por tantas ações que contrariam as leis divinas até hoje, especialmente a de amor, de justiça e de caridade. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos avançar, para que estejamos pensando todas as horas naqueles que sofrem, quando nós temos tudo. Que bom, Senhor, que Tu nos deste o entendimento e a vontade de ajudar, como uma semente linda que um dia Tu plantaste nos nossos corações e que espíritos lindos regaram para que a semente germinasse, pudesse florescer, oferecendo ao mundo pequeninos ramos com algumas flores
até que um dia os verdadeiros frutos da misericórdia e de um amor ainda distante de nós torne-se realidade. Quem sabe contigo, Jesus, com a nossa dedicação íntima e pessoal, com tanta ajuda que temos tido, o teu Evangelho redivivo possa estar para sempre conosco, permitindo que aquele anjo que dorme desperte e possa viver feliz, como muitos já o fazem, cuidando cada vez mais dos outros, amando e servindo a humanidade inteira. Aqui estamos rogando a Ti, Jesus, a divina presença do Teu amor, a substância incomparável da fé e da esperança, para que Tu possas estar com todos no Brasil, tão distante do projeto de Ismael, tanto quanto os demais países queridos, onde estão todos os nossos amigos da prece, tanto quanto os outros todos também, onde talvez um dia estaremos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos anjos de guarda de todos nós do grupo da prece. E que tenhamos saúde e alegria para seguirmos juntos, cuidando uns dos outros e rogando a todos aqueles para que sejamos protegidos e, ao mesmo tempo, sejamos capazes de ajudar cada vez mais. Um forte e carinhoso abraço em todas vocês, em todos os amigos, um beijo no coração, que seja tudo de muita ternura, de muito aconchego, de muita devoção uns aos outros e todos do grupo pela humanidade. Muito obrigado mais uma vez, queridos amigos.